Olá, meus irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, pessoas que nos acompanham neste canal, com muito prazer que eu venho lhes convidar para assistirmos o nosso culto, no seu lar, no seu trabalho, aonde estiverem, que estejam ligados em Deus e assistindo o nosso culto, para aprendermos mais desse Deus tão maravilhoso que tudo nos dá, que nos dá confiança, que tem os melhores planos para nós. E eu trouxe para os irmãos um versículo que está em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11. Assim diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Meus amados irmãos, olha que Deus maravilhoso. Ele pensa sempre no melhor para nós e quer o melhor para nós. Vamos louvar e adorar esse Deus porque Ele é merecedor, não pelo que faz, mas sim pelo que Ele é. Olá, amados irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Saudades de todos vocês. O versículo que escolhi hoje fica em Salmos 37, 5. E diz: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós estamos vivendo em um momento, irmãos, que nós não temos muito o que fazer, a não ser, como sempre, confiar em Deus e entregar nossos caminhos, nossas vidas, nossa família, nossos irmãos nas mãos do Senhor. E com certeza confiar nele e acreditar que o resto ele fará. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por o Senhor cuidar de nós, nos sustentar e nos guiar até aqui, Senhor. Nós te pedimos, o Senhor nos proteja, nos dá direção, nos dá sabedoria. Cuida de cada um de nós, Pai. E não deixa, Senhor, nunca perder a fé e a confiança em Ti, Pai.
Toma cada um de nós nas tuas mãos, proteja nossos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, proteja nossas famílias. Nos guia, nos dá direção e sabedoria, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Saudade de vocês, meus irmãos, mas com a fé em Deus, em breve nos encontraremos. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. É uma alegria estar junto com os irmãos nesta noite para este culto de reflexão e oração. E faço minhas as provérbios escritas em Provérbios 8, de 4 a 7. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Aprendei, ó simples, a prudência, entendei, ó loucos, a sabedoria. Ouvi vós, porque profiro coisas excelentes, e os meus lábios se abrem para a equidade. O tema desta noite será coisas excelentes. E quero defender a tese de que vivemos em busca de coisas excelentes para dar sentido à nossa vida. Para vivermos, temos que ter sentidos significantes para vivermos bem. Então, nossa ideia central que eu quero que fique em nosso coração é que nós vivemos em busca de coisas excelentes para dar sentido à nossa vida. Neste tempo de pandemia, tivemos que abrir mão de algumas atividades e sobrou tempo para fazermos outras. É tempo de ler, de pensar e refletir sobre o que temos feito de nossas vidas e fazer novos projetos para um mundo novo após pandemia. A busca do homem por um sentido é a motivação primária de sua vida. Esta é uma frase de Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto que morreu recentemente. O sentido da vida sempre se modifica, criando um trabalho, experimentando algo como cuidando da natureza, da cultura, de outro ser humano, da beleza, verdade, bondade e
outras coisas mais, ou pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. O ser humano é capaz de viver e até morrer por seus ideais e valores. Foi este o caso de Jesus. Ele morreu pelo grande ideal da salvação de todo aquele homem que crê nele, para dar salvação e vida eterna. Esta verdade é a verdade primeira de nós cristãos, espalhando a todas as pessoas que devem crer em Jesus Cristo como Salvador. O novo mundo de eletrônicos e automação está exigindo o surgimento de novos profissionais mais preparados para as áreas técnicas, assim como em competências comportamentais. Nessas competências comportamentais, o mundo está bastante deficiente. Fiquei pensando em nossa igreja, que tem um excelente ensino bíblico e que focaliza sempre para o comportamento de equidade, justiça social, relacionamento pessoal e comunitário. Nisto, agradecemos ao pastor Elias Coutinho de Macedo, que é médico e psiquiatra. Para vivermos neste novo mundo pós-pandemia, precisamos assumir novas posturas. Isto é, precisamos continuar aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Assim como autoanalistas, não podemos ficar lamentando ou sendo vingadores daqueles que muitas vezes nos prejudicaram. Isto os fizeram para dar o passo a novos comportamentos, crescendo em direção a nos sentidos dar para o nosso viver cada vez mais ajustados, de acordo com os padrões do nosso grandioso, perfeito e único Deus, que nos criou para a sua glória. Vamos então para o nosso texto bíblico de hoje. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o símbolo de retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Estas são as palavras de Paulo à igreja de Corinto, estão descritas no capítulo 13, de 1 a 3. Então, as coisas mais excelentes para dar sentido à nossa vida, nesse texto eu encontrei um acompanhamento de 4 coisas. Primeiro, excelência na comunicação. Ele fala, língua dos homens e dos anjos. Paulo nos chama a atenção para a importância da comunicação para nossos comportamentos sociais. No livro de Gênesis 11, de 1 a 9, está narrada a história da construção da Torre de Babel. Essa torre foi programada pelos homens da época para chegarem ao céu, isso depois da experiência do dilúvio. Leiam esse texto com atenção e verão por que Deus destruiu a torre. Criou uma confusão na língua existente e espalhou os homens pela face da terra. O profissional para o novo mundo precisará falar fluentemente pelo menos 2 línguas. Paulo fala da linguagem simples do cotidiano até uma perfeição tal como a linguagem dos anjos. Talvez
Paulo fosse uma dessas pessoas, pois andou por todas as partes do mundo, convivendo com pessoas de vários níveis. Pregava para pessoas simples, mas também falava com reis e magistrados. Isso está tudo relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Também escreveu cartas fantásticas para as igrejas a qual ele organizou por suas viagens. Isso me lembra que eu preciso melhorar a minha comunicação para enfrentar esse novo mundo, pois não falo bem nem mesmo português, minha língua pátria. Carrego vários vícios de linguagem adquiridos na minha infância mineira. Isso me trouxe prejuízo no exercício da comunicação das verdades que eu tenho dentro de mim. Às vezes, quero falar uma coisa, abro a minha boca e fico pensando, será esta ou aquela palavra? Como será a pronúncia? Isso me trouxe grandes problemas no decorrer da minha vida. Eu sabia do problema, sabia a origem, mas não sabia me desvencilhar do meu passado. Mesmo que saibamos nos expressar perfeitamente, Paulo diz, se não tivermos amor, nossa comunicação será como símbolos que retinem, ou seja, como sons de pratos metálicos que não produzem sons melódicos e agradáveis, que interferem nas nossas emoções e que nos levam a comportamentos melhores. Paulo ainda acrescenta que poderemos ser excelentes profetas ou pregadores, conhecedores dos mistérios da ciência. Sem amor, não seremos bem-sucedidos. Outra excelência, a segunda excelência, é a excelência na fé. Ainda que tivesse fé, de maneira que transportasse os montes. Paulo cita palavras de Jesus a seus discípulos quando esses não conseguiram curar um menino epilético. Para vivermos bem no novo mundo pós-pandemia, precisaremos ter fé, como sugeridos por Abacuque no seu tempo. O justo viverá pela fé. Esse termo foi lembrado por Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17. O escritor da carta aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A excelência da fé para vivermos bem foi preocupação de Jesus em seus ensinos. No seu Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, a constituição dos cristãos, ele fala de como Deus cuida dos animais e das plantas e completa. Quanto mais a vós, homens de pouca fé. Por que ficais ansiosos como vou sobreviver amanhã, o que vou comer, o que vou vestir? Jesus censura Pedro quando ele, entusiasmado, vê Jesus andando sobre o mar, ele sai para ir ao seu encontro. Ao ir se afundando, depois de já estar no mar, Jesus se aproxima dele, ergue-o, ele diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Se pararmos para estudar sobre a fé, com certeza isso nos fará muito bem, mas não será suficiente sem amor. Para nos tornar a fé, em alguns casos, pode nos tornar vaidosos. Vemos isso frequentemente nas pregações da TV. São pregações que estimulam a fé para vencer problemas, para ficar rico, para ser curado de doenças. Mas isso não será suficiente sem amor. Isso poderá nos tornar vaidosos.
Uma coisa que interessante que eu vivi foi quando fui acometida de câncer de mama. Havia nos meus relacionamentos uma irmã muito piedosa, que fazia orações muito entusiasmadas. Ela era capaz de orar a casa da gente, orar o nosso corpo, tocando em cada parte que ela achava que poderia estar afetada. Silvani, o nome dessa irmã. Ela orou muito quando eu estava doente. Teve uma ocasião que acho que ela se sentiu enfraquecida e levou o seu marido. E enquanto ela orava sobre o meu corpo, o marido dela estava de joelhos também orando. Não esqueço disso, porque eu sei que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, aí Ele está. Eu fiquei curada depois de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e depois de tomar comprimidos anticancerígenos por 10 anos. Um dia essa irmã me levou à sua igreja e ela queria que eu fosse lá declarar que tinha sido curada através das orações. Eu me recusei a ir porque era um programa televisivo e eu tinha certeza que a minha imagem naturalmente seria projetada nos programas de sucesso daquela igreja. Eu virei para ela e falei: você orou, seu marido orou, muitas outras pessoas oraram, pessoas católicas, pessoas espíritas de várias religiões, do Brasil e várias outras partes do mundo. Portanto, eu não sei quem Deus ouviu e eu não vou fazer uma propaganda fantasiosa. Aquela irmã, dali uns 15 minutos, ela convidou para sairmos do culto, viemos embora e depois disso nunca mais vi a irmã. Acho que ela estava muito vaidosa, achando que a oração dela teria sido a provocadora da minha cura. Então, precisamos ter fé, desenvolvermos a nossa fé, mas isso é bom, mas se não houver amor, nada vale. Terceira excelência é na distribuição de bens. Paulo fala: e ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres. Neste momento de pandemia, a pobreza tem se evidenciado de tal maneira que muitos homens têm se sensibilizado, doando cestas, doando trabalhos, roupas, cobertores. Mas o que é isso diante da necessidade do nosso próximo? Por isso, Paulo estende, dizendo que é possível alguém distribuir todos os bens para o sustento dos pobres. Ainda não vi esse fato, mas Paulo sugere que é possível. É possível que esta excelência nas distribuições de bens possa levar a pessoa até aos sacrifícios do próprio corpo. E Paulo mesmo fala: ainda que eu desse o meu corpo como sacrifício, para ser queimado como sacrifício, sem amor, nada está
é suficiente. Nada teria verdadeiro valor para ele e também para qualquer um de nós, porque os bens, se temos bens, quem nos deu foi Deus, e Deus é o dono dos bens, portanto, se nós o distribuirmos para o nosso próximo, não estaremos fazendo nada mais do que o próprio Deus faria. Assim chegamos à conclusão. Precisamos buscar a excelência do que Deus quer de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Trata-se de uma longa jornada. Veremos no próximo estudo o que Paulo nos sugere sobre o amor. Por enquanto, continuemos nosso crescimento na boa comunicação, na mensagem do Evangelho, na fé em nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo bem ao próximo. Que Deus continue nos abençoando durante esta pandemia. Amém.